Alô, alô, quinto ano, minha galera do quinto ano que eu tanto amo. Olha, hoje nós vamos ter a nossa aula final de geografia do módulo um, utilizando ainda o módulo um, no módulo da primeira unidade. E a partir da próxima semana nós já vamos utilizar o módulo da segunda unidade, tá certo? Então vamos falar do nosso último assunto, o módulo já está bem no final mesmo, vocês podem perceber. Só faltam 3 paginazinhas para a gente terminar e a gente termina logo hoje. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o crescimento desordenado das cidades brasileiras. Vamos começar? Bem, a ocupação urbana, sobretudo aqui no Brasil, essa ocupação urbana ocorreu de forma desorganizada, sem qualquer tipo de planejamento. A prova disso é o aumento do número da população nas cidades, principalmente nas grandes cidades. Nessa charge aqui de Amarildo, por exemplo, nós vemos dois cenários, né? Um cenário que está retratando a beleza, né? E outro que está retratando o terror, né? Onde vê uma pessoa, um morador, né, de um prédio retratando que lindo aquele morro ali, e a pessoa lá que está no morro, debaixo de chuva, com medo de deslizamento de terra, ele está tendo um medo, né? Retratando o medo. Esse reflexo também do crescimento desordenado das cidades através da ocupação de áreas mais suscetíveis a desastres naturais, como enchentes e deslizamento de encostas pela classe que é mais pobre, né? Infelizmente, pela classe que é mais pobre. Quando a gente vem falar de Salvador, não é a chuva que costuma cair entre os meses de março e maio aqui em Salvador, não é a única vilã responsável pelo desabamento das encostas da cidade. A ocupação desordenada também é uma dessas ocorrências. Nos últimos anos, a capital baiana foi palco de alguns deslizamentos de terra que causaram a morte de dezenas de pessoas. Infelizmente, né? O aumento da população nas grandes cidades está diretamente vinculado à falta de perspectiva de trabalho no campo. Sendo assim, o que é que fazem os trabalhadores rurais? Eles começam a migrar para as cidades em busca de emprego e melhores condições de vida. Isso a gente já falou lá em sala de aula, quando a gente estava em aula ainda, né? Esse fato da pessoa sair do campo e vir migrar para a cidade buscando emprego, melhores condições de vida, é conhecido como êxodo rural. Não é? A gente falou isso em sala. Voltando a falar sobre a ocupação desordenada da nossa cidade de Salvador, a gente tem que relacionar a história de Salvador, a história de nossa cidade, né? Salvador, a primeira cidade capital do Brasil colonial, ela tinha em 1549, que foi o ano da fundação de nossa cidade, um território pequeno, né, cujo limite ocupado por construções se resumia apenas entre onde hoje está a Praça Castro Alves e a Praça Municipal. Com o passar do tempo, a capital baiana foi crescendo, 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 começou a ser tomada pelas grandes construções, mas também algumas construções de formas irregulares. A maior parte desse tipo de ocupação ocorreu nas encostas, já que Salvador possui muita área semelhante a vales, não é? Um dos maiores problemas de infraestrutura urbana está relacionada à precariedade das moradias. Se vocês perceberem aí, quem mora num local como esse, mora em condições precárias, correndo risco de deslizamento de terra e de perder a sua casa, de perder tudo que tem dentro de sua casa, ou até também de perder a vida, né? Não só a sua, como a de familiares. Todos nós, né, temos direitos a uma moradia digna. E é por isso que eu vou passar um texto para vocês lerem na página 31, falando sobre esse direito de todos os habitantes que eles têm de ter uma moradia digna. Depois eu peço que vocês respondam a página 32,
né, que está referente, são questões referentes a esse texto da página 31. Né? Então, eu peço para vocês lerem com atenção o texto da página 31, né, e responderem a página 32, tá bom? A página 33 também é uma atividade, mas eu fiquei pensando que era melhor fazer uma modificação, né? Porque na página 33 ele pede para fazer com o auxílio dos colegas, com a orientação do professor. Então vamos modificar a página 33 fazendo uma atividade da seguinte maneira. Ó. Na página 33, vocês não precisam fazer a página 33. Eu vou modificar a atividade da página 33 da seguinte forma. Eu falei que um dos maiores problemas de infraestrutura urbana estava relacionado a moradias precárias, né? A precariedade das moradias. E acreditem, moradias e encostas colocam até crianças em situações de risco. Eu trouxe para vocês aqui alguns desenhos de algumas crianças que moram em situações de risco, né? Observem esse primeiro desenho aqui. Uma criança retratou, né? A gente está observando aí que quando chove, né? Está chovendo ali. Quando está chovendo, corre o risco de desabar, né? Deslizar a terra e desabar a casa aí por é, a terra abaixo. Não é isso? Então, é um medo que as crianças, até crianças, vivenciam. Né? Se vocês não vivenciam um medo como esse, vocês deveriam agradecer porque vocês têm uma moradia digna, não é? Não, sem ter preocupações maiores quando chove, ou quando está ventando demais, ou porque você mora em um local de risco. Olha o outro desenho daqui de uma outra criança. Essa criança retratou o seguinte: quando chove, a rua dela fica totalmente alagada, né? O lixo toma conta das ruas também. Então, o lixo é um dos principais causadores das enchentes. Então, as crianças retratando, são desenhos de crianças, gente. Crianças retratando o sentimento, o que elas veem, não é? Que está acontecendo no bairro delas. Outro desenho aqui está retratando, né? Ela até colocou ali um textinho. Essa é a história do nosso bairro e que a gente, né? E que nós não aguentamos essa vida que nós estamos levando a situação que nós está levando. Ela colocou, é uma criança, entendeu? Escrevendo. Não é, não tá, mesmo a escrita não estando totalmente correta, a gente entende o que a criança quer passar para a gente, não é? Eu queria pedir para vocês fazerem o seguinte: a modificação da página 33 é a seguinte: vocês vão pegar uma folha, ou pode ser de ofício, pode ser do caderno, e vocês vão retratar, não é? Se vocês, presta atenção, se vocês moram em algum local de risco, né? Vocês retratam o sentimento de vocês. Caso vocês não morem em algum local de risco, que corra risco de deslizamento, ou que corra risco da casa desabar, alguma coisa do tipo assim, ou de até o seu bairro ser tomado por uma enchente, se você não corre o risco, você vai se pôr no local de uma criança, não é, que esteja nessa situação para você fazer um desenho. Então, a página 33 ela foi modificada com você fazer um desenho que retrate todo esse sentimento, tudo bem? Após fazer esse desenho, vocês mostram para mim lá no grupo, que eu estou curioso para ver o desenho de vocês, tá certo? Então, página 31, página 32 e o desenho. Antes da gente encerrar nossa aula, vamos fazer a autocorreção da página 30 do módulo de Geografia, um dever que eu passei e ainda não corrigi. Vamos fazer essa autocorreção? Então, peguem o módulo de Geografia na página 30, lá em cima vocês escrevem AC, né, autocorreção, botam a data de hoje, botam aí 30 de abril, e a gente vai iniciar a autocorreção, tá certo?
A página 30, a primeira questão, diz o seguinte: quais as principais características do processo de urbanização das cidades brasileiras? Então, a gente poderia voltar lá no texto, né? Lá na página 28, e a gente vai encontrar a nossa resposta. Eu já tinha falado sobre isso também na última aula, na última videoaula. Quais eram as principais características do processo de urbanização das cidades brasileiras? Mas, voltando lá no texto, a gente vê o seguinte, ó, a urbanização é um processo demográfico caracterizado pela concentração da população nas cidades. Então, a gente vai colocar isso lá. Qual é a característica? Pela concentração da população nas cidades, seja pelo crescimento vegetativo, seja pela chegada de imigrantes ou dos dois. No Brasil, o rápido e desordenado crescimento das cidades resultou em diversos desafios e problemas relacionados à infraestrutura, né? Então, vamos colocar essa resposta lá na questão 1, né? Que esse processo é caracterizado pela concentração nas cidades, resultando também em problemas relacionados à infraestrutura. Então foi isso que eu coloquei, né? Quais são as características do processo de urbanização das cidades brasileiras? Eu coloquei a concentração da população e crescimento desordenado das cidades, originando problemas de infraestrutura. Tirei lá do texto, tá bom? Então vocês corrigem aí, colocam um Czinho de certo se acertaram ou corrigem se não acertaram. Questão 2. Na questão 2 diz assim: o que significa o termo infraestrutura urbana? Eu já tinha dito na aula passada, mas a gente pode conferir lá no texto também, que está tudo no texto ou na videoaula. Então vamos conferir lá no texto. Infraestrutura urbana, onde é que tem isso aí? Tá nesse trecho aqui, ó. A infraestrutura urbana compreende o conjunto de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções da cidade, bem como a garantia do direito a serviços públicos, tais como transporte coletivo, espaços públicos de lazer, moradia, saneamento básico, oferta de emprego, entre outros. É isso que eu vou colocar lá na minha resposta. Então, coloquei tudo aquilo ali que eu achei no texto referente ao significado do termo infraestrutura urbana. Corrijam, viu? Questão 3. A questão 3 diz assim: observe as imagens da página 29 e descreva os problemas e elementos de infraestrutura urbana que cada uma delas apresenta. Então vamos lá ver a primeira imagem. A primeira imagem da página 29, né, está retratando o quê? Está mostrando aí, né, um ônibus urbano em que é frequente o problema do excesso de passageiros. Então vamos colocar isso lá na nossa resposta? Então, botei a primeira imagem, mostra um ônibus urbano em que é frequente o problema do excesso de passageiros. Vamos ver a segunda imagem. Bem, aí a segunda imagem está mostrando o rio poluído, né? Passando em meio a um bairro sem saneamento básico. Vamos colocar isso lá? Então, coloquei que a segunda imagem mostra um rio urbano poluído passando em meio a um bairro sem saneamento básico. A terceira imagem. A terceira imagem está mostrando uma barragem, né? De uma usina hidrelétrica, né? Essa barragem, né? Uma usina hidrelétrica, ela fornece energia para muitas pessoas, para muitas casas, né? Que estão principalmente nas cidades. Então, vamos colocar isso lá na nossa resposta sobre a terceira imagem. Então, eu coloquei assim: a terceira imagem mostra uma barragem de usina hidrelétrica que fornece energia a muitas casas e cidades. Vamos ver a quarta imagem. A quarta imagem está mostrando o que aí? Está mostrando um corredor de um hospital, né? E tem pessoas aí aguardando o atendimento. Vou colocar isso lá. Coloquei. A quarta imagem mostra o corredor de um hospital com pessoas aguardando atendimento. E a última imagem, a quinta, essa imagem aí está mostrando o quê? Está mostrando um aterro sanitário, né? Um aterro sanitário. Então vamos lá colocar. Então, por fim, a última imagem mostra um aterro sanitário evidenciando problemas na coleta de lixo nas cidades. Então, completamos a questão 3, corrijam aí direitinho. Vamos agora para a questão 4. Na questão 4 diz assim: no seu material de apoio, enumere as fotografias de acordo com suas legendas. Em seguida,
recorte as imagens da lateral e cole-as no esquema, na coluna em que você considerar mais adequada a cada uma delas. Então vamos primeiro enumerar as fotografias. Depois a gente fala das imagens da lateral. Vamos enumerar primeiro as fotografias. Então vou ter que numerar 1 para qual for de espaço público bem conservado e de lazer, 2 para qual for o transporte público e trânsito saudável e 3 para qual for de moradia digna e coleta de lixo. Então, observando aqui, ó, essa primeira, ó, onde é que eu vou colocar o numeral 1 para espaço público bem conservado e de lazer? É nessa imagem daqui. Então, eu coloquei lá 1. Se acertou, coloco o sezinho de certo. O 2, que é transporte público e trânsito saudável. É nessa imagem aqui, ó, coloquei 2. E 3, moradia digna e coleta de lixo, é aqui. Coloquei 3. Então, corrijam para ver se vocês acertaram. A sequência ficou 2, 3, 1, né? 2, 3, 1. Agora vamos ver as imagens da lateral. Eu tenho 3 imagens aqui que estavam no módulo de vocês na lateral. Eu coloquei aqui embaixo. Tá vendo? Então, eu tenho que colocar na coluna adequada. Nessa coluna aqui, né, que está de transporte público, eu tenho que colocar transporte público e trânsito saudável. Então, transporte público está em cima, embaixo está trânsito saudável. Na outra coluna está escrito assim, moradia digna, e embaixo de moradia digna eu coloquei a coleta de lixo. E a última lá, né? Eu tenho espaço público bem conservado e embaixo de lazer, né? Então, tudo ok, corrigindo para ver se a gente acertou. Gente, nossa aula vai ficando por aqui. A partir da semana que vem nós começamos o módulo 2. Bom feriado para vocês e até segunda não, que eu não tenho aula segunda com o quinto ano. Até terça-feira, tá bom? Tchau!